Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. Bolsonaro vem minando o alto comando do Exército. Silêncio dos generais de 4 estrelas irrita Bolsonaro porque é o sinal maior de que não há apoio na cúpula militar ao golpismo palaciano. O alto comando do Exército é hoje um território sob ataque de Jair Bolsonaro, por não aderir ao seu discurso político. Como não consegue cooptar os generais de 4 estrelas, o presidente passou a dar poder a militares de baixa patente e generais da reserva no Planalto. O ato, diz o militar, fere algo sagrado aos generais, a hierarquia. O silêncio do alto comando irrita Bolsonaro porque é o sinal maior de que não há apoio na cúpula militar ao golpismo palaciano. O Exército não se envolve em aventuras políticas, diz o interlocutor dos generais. O fato é que o Bolsonaro, a cada minuto, ele vai se isolando mais. Além do Exército, tem um ministro muito importante que passou a destoar do golpismo do Bolsonaro em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Na verdade, o Bolsonaro caminha para um isolamento e para um fim patético. A imprensa internacional já estima que ele sofrerá uma derrota arrasadora para Lula e isso parece estar chegando ao entendimento dos seus aliados, porque pouco a pouco ele vai sendo abandonado e só os mais radicais vão ficando ao seu lado. Depoimento de atirador, suicídio e laudos. O promotor detalha a apuração em Foz sobre o assassinato de um petista por um bolsonarista no UOL. A Justiça do Paraná deu prazo de 10 dias para que Jorge José da Rocha Guaranho, o assassino do petista morto em Foz do Iguaçu, quando ele comemorava o aniversário com festa temática do PT. Em entrevista ao UOL, o promotor Tiago Lisboa Mendonça detalhou os próximos passos da investigação e reafirmou que vê motivação política no crime. Isso muda completamente o laudo da Polícia do Paraná e deixa ver que há algo muito errado na Polícia Paranaense, capaz de acobertar um crime por questões ideológicas. Isso já tinha acontecido na investigação dos ataques a tiros à comitiva de Lula em 2018 no Paraná. A polícia até hoje, a Polícia Paranaense não desvendou quem atirou nos ônibus do comboio do ex-presidente Lula 4 anos atrás. E agora a polícia nega crime político, um crime em que o assassino cometeu o assassinato gritando slogans políticos a favor de Bolsonaro. Isso deve dar um problema muito grande para a polícia paranaense no futuro próximo. Bolsonaro saindo do cargo, as coisas vão esquentar no Brasil. E para militares, Alexandre de Moraes será melhor que Fachin no TSE, diz Metrópolis. Integrantes do Ministério da Defesa avaliam que Alexandre de Moraes tem perfil mais técnico e relação melhor com a caserna do que Edson Fachin. Pode até ser, mas isso não vai fazer com que o Alexandre de Moraes aceite as loucuras de Bolsonaro. E é isso que parece que esses militares do Ministério da Defesa, portanto do governo, não estão enxergando. Mas de qualquer forma, se gostam do Alexandre de Moraes, eles vão ter o Alexandre de Moraes. Ufanismo, religião e sertanejo dão o tom do ato inicial da campanha de Bolsonaro. Só para resumir, que não tem nada muito importante, a convenção que vai escolher Bolsonaro como candidato do PL à presidência da República será embalada
por um lixo cultural que muitos já chamam de sertanojo, a música do fascismo brasileiro. Na Fiesp, Ciro volta a atacar o PT. Para ele, São Paulo é a sede e a saída da crise brasileira. Porém, o Ciro Gomes resume a sua campanha a atacar Lula e o PT. Ele esquece até do Bolsonaro e esse vai ser o fim da sua carreira política, porque ninguém aguenta mais o Ciro repetir os mesmos ataques a Lula, que não produzem efeito, mas dão sono em quem não tem a cabeça formatada. No Valor Econômico, eu acredito nas urnas eletrônicas, diz Ciro Nogueira. Além dos militares, essa é a pior, porque Ciro Nogueira é o principal ministro de Bolsonaro. Ciro Nogueira é o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. É a face política do governo Bolsonaro, inclusive junto ao Congresso, junto ao Partido Popular, o PP. Ao dizer que acredita nas urnas eletrônicas, Ciro Nogueira desmente o chefe e coloca em risco, inclusive, o cargo dele, porque o Bolsonaro daqui a pouco vai perder a paciência com ele. Não perdeu ainda, porque o Ciro Nogueira é o centrão, mas o Bolsonaro se isola de uma forma avassaladora na questão dos ataques ao sistema eleitoral. A coisa está ficando pequena para o Bolsonaro. Renan ameaça judicializar a convenção do MDB contra Simone Tebet e defende aliança com o PT. É isso mesmo, o Renan Calheiros ele vai à justiça dizer que o MDB não pode estabelecer a candidatura de Simone Tebet porque ela não tem chance e vai afundar o partido. E na Veja, de olho no poder das redes, Lula e Bolsonaro miram apoio de celebridades. Porém, o Lula está dando uma surra em Bolsonaro no que diz respeito ao apoio de celebridades. Praticamente todas as celebridades mais importantes do país, com Anitta à frente, estão basicamente ao lado de Lula. Bolsonaro tem apoio de algumas personalidades desconhecidas, como um jogador fascista de vôlei e outros, e alguns cantores sertanejos que, em grande parte, não têm uma expressão tão grande quanto uma Anitta, por exemplo. E no Globo, o principal defeito de Bolsonaro é que o PT usará de munição para Lula. Pesquisa interna do partido aponta que o que mais pesa contra o presidente é o despreparo para o cargo. Exatamente, o que pouca gente sabe é que o Bolsonaro é visto pela maioria dos eleitores como despreparado para exercer a presidência da República, o que mostra que o eleitorado está muito atento ao que acontece no país. Uma pesquisa recente do PT identificou aquilo que os eleitores apontam como o principal defeito do Bolsonaro: o despreparo para cumprir funções do mais alto posto da República. E o PDT cria cláusula anti-Lula e vai vasculhar redes sociais de candidatos para conter traições. Resolução aprovada em convenção condena propaganda a adversários. Para dirigentes do partido, porém, medida não será cumprida à risca. O que acontece, basicamente, aqui nós temos um pedetista aqui diante da imagem do Lula, do cartaz do Lula, e o que acontece é que grande, enorme parte do partido de Ciro Gomes vai pular no barco do Lula, já estão abandonando o Ciro e pulando no barco do Lula. E eles tentam ameaçar os pedetistas que fazem isso, e em política esse tipo de atitude não dá certo. Por fim, Bolsonaro deve encarar ações em série na Justiça Comum se a reeleição fracassar.
E aqui a explicação sobre o porquê das atitudes que o Bolsonaro vem tomando. Se ele não se reeleger, a perda de foro permitirá a atuação mais ampla do Ministério Público e do Judiciário contra ele em denúncias relacionadas à pandemia, por exemplo. Entre ações civis e penais, o Bolsonaro vai responder a dezenas de processos e dinheiro para advogados. É verdade que ele deve ter conseguido acumular muito dinheiro por diversos meios, mas o dinheiro que ele vai gastar com advogado não vai ser brincadeira. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.